Então, vamos fazer a autocorreção da página 37 do livro Apis. Interpretação do texto. Como foi falado hoje na aula de língua portuguesa, lá no Centro de Mídias, não é só ler um texto, a gente precisa entendê-lo. Por exemplo, ontem, nesse gênero textual, lenga-lenga, que a professora trabalhou com vocês ontem, a professora ensinou vocês que ele tem rimas, verso, estrofes, versos. E aí, através da leitura, da ilustração, a gente chegou na resposta de uma das perguntas aqui, que estava perguntando a número 2. Onde que aconteceu essa história? Lá no texto não fala, mas a gente lendo, a gente fazendo a leitura das imagens, quando a gente está vendo as imagens, as ilustrações, a gente está fazendo uma leitura de imagem, não é a leitura de texto. Aí a gente chegou à conclusão que ele não mora na cidade, porque ele tem vaca, ele tem tatu, na cidade não tem esses animais. Então, fazendo a interpretação, entendendo o texto, a gente vai aumentar os nossos conhecimentos. Por exemplo, lá na provinha lá da APES, que caiu o conto do gato de botas, para vocês conseguirem escrever depois, vocês tiveram que ler, vocês tiveram que pensar, entender para depois conseguir fazer a reescrita do final do conto. Então, quando a gente entende, fica mais fácil depois fazer a reescrita quando tiver que escrever, ou que nem aqui depois a gente vai fazer uma produção, uma nova estrofe desse texto lenga-lenga, desse gênero textual lenga-lenga. Então, a número 1 está falando assim: agora que você já conheceu a história, converse com os colegas. O que pode ser uma lenga-lenga? Olha lá o pontinho de interrogação no final, ó. No final teve esse pontinho, que é o pontinho da pergunta, interrogação. Sempre lembrando vocês, quando no texto, nos livros aparecerem, converse com a professora, converse com o seu colega. É sempre para você conversar com quem está perto de você, alguém da sua família, algum amiguinho, quem estiver perto. Ou você pode até, se quiser, combinar com outro amiguinho da sala para vocês conversarem quando tiver essas perguntas, converse, vocês fazerem uma ligação de vídeo e conversar com o amiguinho da sala. E também, se vocês estão na dúvida, pode conversar comigo. Liga para mim. No horário da aula, vocês podem estar me ligando, tá bom? Pra gente estar conversando aí o que tá falando no livro. Então, o que pode ser uma lenga-lenga? Acabei de falar, né? A lenga-lenga é um gênero textual e que começa com um versinho e depois vai aumentando os versos e tem estrofes, tem rimas. Então, e é uma brincadeira, né, de memória, porque vai acrescentando. Se você tiver sem ler, você vai ter que usar a memória para saber o que vem antes, o que vem depois. A número 2. Em que lugar seu Damião parece morar? De novo, pontinho de pergunta. Pinte o quadradinho com a resposta correta. Aí tá escrito assim: grande cidade, praia ou campo? Olha lá. Grande cidade, praia ou campo? Qual que é a resposta, então? A gente já conversou. Campo. Quem acertou, coloca o confere. Quem errou, pinta a alternativa certa.
No que você pensou para dar sua resposta? Converse com os colegas e a professora. Aí, mesma coisa, você vai conversar com quem está próximo a você. E a professora já conversou com vocês, então, que aí a gente observou a ilustração e a gente viu que não tinha como ter vaca e tatu na cidade, então ele mora no campo. A número 3. A lenga-lenga que você leu está organizado em conjunto de versos chamados de estrofes. Quantas são as estrofes da lenga-lenga, a casa do seu Damião? E a perguntinha. Então, olha lá, é o que a professora falou, né? Aqui. Cada conjuntinho desse aqui é uma estrofe. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a resposta que a gente vai colocar lá, aqui, ó. Deixa eu focar para vocês. Deixa eu ver se eu apagar a luz fica melhor. Não. São 7 estrofes. Vocês vão marcar o número 7. São 7 estrofes. Na número 3. Agora, número